Olá, amigos. Obrigado por você estar conosco mais uma vez para outra palestra sobre a saúde. Agora, o que vamos a fazer hoje é vamos a começar a pôr na prática tudo o que aprendemos até agora. Nós já estudamos muitos temas da nutrição e foram muitos temas que já estudamos e se poderia falar um ano ou mais de só nutrição, mas não temos de tempo, então vamos a começar agora a usar na prática o que estudamos. Eu vou apresentar aqui a dieta corretiva. A dieta corretiva é uma dieta, como diz o mesmo nome, que vai corrigir algumas condições e vai corrigir condições das doenças crônicas. Eu já tenho mais de 30 anos de estar usando esta dieta corretiva e os resultados que estamos obtendo, que obtemos, são verdadeiramente milagrosos. Porque eu tenho, às vezes, pessoas que estão na dieta corretiva por 2, 3 dias e ficam curados da diabetes. Muitos milagres estão sucedendo com esta dieta. E por que é tão efetiva esta dieta? Bom, eu acredito que é muito efetiva porque é a dieta original que Deus nos entregou aos homens. Eu estou usando aqui todos os alimentos que Deus quer que nós usemos. E vamos a ver de onde vem toda esta informação, porque é bíblico tudo isso. E aqui temos Gênesis 1:29, onde Deus está dando-nos as instruções de todo o que nós precisamos comer. Agora, estas instruções aqui foram dadas a Adão e Eva quando estiveram dentro do Éden, do jardim do Éden. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente. Isso vos será para mantimento. Assim que aqui está a primeira lei de saúde que Deus nos está dando. Vamos analisar isso agora ponto por ponto, porque Deus nos está dando aqui as ervas que dão sementes. Então, o que vamos a comer aqui? As ervas ou as sementes? Muita gente não tem claridade isso, não sabem que se hemos de comer é a erva ou a semente. Bom, aqui no Éden, o que hemos de comer das plantas é só a semente, não são as plantas. Então, Deus nos deu as sementes aqui. E aqui temos 2 diferentes grupos de sementes que Deus nos deu. E eu estou usando estes 2 grupos de sementes porque assim aparece no espírito de profecia. No livro sobre conselhos sobre o regime alimentar, este livro, estamos recebendo instruções que as sementes das plantas que usamos são os cereais e também as legumes. Agora, os cereais são como arroz, e milho, e trigo, e todos estes grãos que nós comemos. E depois as legumes são o feijão e a lentilha. Com esses 2 grupos aqui, temos que lembrar que é o que eles
nos estão dando. Lembra-se, nós estamos estudando dos carboidratos e também das proteínas. E então, o primeiro grupo dos cereais, que é o que contém estes cereais. Qual é o nutriente maior que tem estes cereais? Sim, o nutriente maior que tem é o carboidrato. Este é o grupo de alimentos de onde vêm os carboidratos, que é o combustível para o nosso corpo. Depois temos as legumes. As legumes, como já aprendimos, contêm muita proteína. Eu acho que ainda nós lembramos que as proteínas hemos de comer muito escassamente. Não podemos comer muita proteína, porque produz muita acidez dentro do nosso corpo. Assim que aqui temos dois grupos, os grãos e os legumes. Os grãos podemos comer livremente. Quando estamos vendo as instruções que vêm do mundo, então sempre está dizendo reduzir os carboidratos, reduzir as calorias para não ficar gordos. Mas isso não é certo. Podemos comer os carboidratos livremente, tudo o que você quer. Só que tem que ser carboidratos de graus eternos. Tem que ser carboidratos que não são refinados. Depois, as legumes, sim, temos que comer com muita moderação. Eu não recomendo que estemos comendo mais que 1 ou 2 vezes por semana legumes. E quando comemos, há de ser pouco, porque está muito alto em proteína. Então, aqui temos agora os outros, as frutas e sementes das árvores. Então, as frutas, já sabemos, são frutas que nós ainda chamamos frutas, e as sementes das árvores são os nozes. Então, nós temos aqui dois grupos também. Temos frutas e temos nozes. Agora, quais são os nutrientes das frutas, ou a maior quantidade de nutrientes que tem as frutas são carboidratos, porque tem muito açúcar. Depois, as nozes também estão muito altos em proteína e também tem boa quantidade de gordura, mas não excesso. Então, as frutas, como estão, a base deles são os carboidratos, também podemos comer livremente. Mas as nozes precisamos comer também com muita moderação. Nunca deveríamos comer mais que 4 nozes ao dia. E isso não inclui a noz de coco, porque é uma noz também, mas é muito grande e só podemos comer uma pequena parte de um coco. Assim que temos agora então 4 grupos de alimentos que Deus deu a Adão e Eva no Éden. Os cereais, legumes, frutas e nozes. E depois disso, sucedeu uma coisa terrível, porque Adão e Eva caíram em pecado. E quando entrou o pecado no mundo, então Deus mudou a dieta. Agora, por que Deus tinha que mudar a dieta? Eu sempre estava fazendo esta pergunta e orando, Deus, por que você tinha que mudar a dieta? Por que tinha que incluir isso aqui? E em Gênesis 3, 18, nós encontramos, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Depois do pecado, então Deus nos deu permisso
para comer as ervas do campo. Anteriormente, só os animais estavam comendo as ervas do campo. Mas agora, depois do pecado, nós também precisamos disso. E por quê? Bom, já eu sei que quando nós não temos paz com Deus, ou paz com o cônjuge, ou a família, os amigos, a igreja, o que seja, quando nós não estamos vivendo em paz, em uma paz completa, então, quando estamos com o que chamamos hoje em dia o estresse, quando estamos muito preocupados ou muito ensangados, então o nosso corpo começa a produzir uma grande quantidade de acidez. E esta acidez é o começo de uma doença. E Adão e Eva perderam a paz com Deus, porque quando Deus chegou na tarde ao jardim do Éden, então eles estiveram escondidos, tiveram medo de Deus. Assim que perderam a paz e já sei então que eles começaram a produzir acidez. Agora, a acidez nos vai a matar. E Deus queria que eles ficaram vivos outros 900 e alguns anos, e então ele tinha que fazer algo, tinha que mudar a dieta. E então incluiu as ervas do campo. Isso nos está mostrando que o que nós precisamos para curar são as ervas do campo. Porque vemos aqui, agora temos os 5 grupos de alimentos, incluindo as ervas, as verduras, porque já não chamamos as verduras, não chamamos ervas agora, senão verduras. Então aqui temos os 4 grupos que tínhamos antes no Éden, foram cereais, legumes, frutas e nozes. Assim que as frutas já estiveram dentro da dieta de Adão e Eva. Se as frutas tiveram a capacidade de nos curar, de eliminar a acidez, então não tivéssemos nenhuma necessidade de comer verduras. Mas as frutas não podem fazer este trabalho, porque não são muito alcalinas. São nutritivas e são boas e tudo. Mas se você quer alguma coisa para curar, tem que usar as verduras. Por isso, Deus incluiu isso dentro da nossa dieta. Ok, então, vamos ver aqui agora a dieta corretiva. A dieta corretiva, eu tenho dividida esta dieta em diferentes partes que agora vamos a começar a analisar pouco a pouco. Mas aqui tenho algumas informações que também precisamos conhecer, porque formam parte da base do desenvolvimento da dieta corretiva. Por exemplo, anatomicamente, o nosso aparelho digestivo, às 7 da manhã, tem a maior capacidade para digerir. E isso é quando nós precisamos comer a comida mais grande, mais nutricional. E também, a esta hora da manhã, é quando nós temos a necessidade maior de nutrientes. Assim que, na manhã, o aparelho digestivo tem mais capacidade para digerir e o nosso corpo tem uma maior necessidade para nutrientes. Agora, você acredita que este é um acidente ou isto foi planejado? Eu acredito que Deus tinha isso perfeitamente planejado. E também a maioria das pessoas sabem que nós hemos de desjejunar como um rei. Assim que a primeira refeição do dia há de ser como de um rei.
A segunda refeição, o almoço, há de ser como de um príncipe. E depois, a ceia de noite, como de um mendigo. Como uma pessoa que não tem nada. Agora, o que significa isso que hemos de desjejuar como um rei? Significa que hemos de usar vinho e carne de porco e tudo isso que usa um rei, possivelmente? Não, não se refere a isso. Se refere às qualidades do rei. O rei é o mais grande, é o mais forte, é o mais poderoso. E assim há de ser o nosso de jejum. Tem que ser a comida mais grande. E também o Espírito Profecia está mencionando isso, está dizendo também que a refeição, a primeira refeição da manhã, há de ser a refeição mais grande do dia. Assim que temos que lembrar isso que às 7 da manhã, quando temos a maior capacidade para digerir e também a maior necessidade para nutrientes. Aqui temos outro fato. A função do fígado se reduz após das 17 horas. Após as 17 horas, o fígado já não recebe os nutrientes que vêm dos alimentos. Então, se nós estamos comendo tarde, então o que vai fazer o corpo com os nutrientes? Vai ter um grande problema, porque normalmente os nutrientes han de entrar diretamente ao fígado para ser metabolizados lá. Mas se o fígado já não está recebendo nutrientes, então temos um problema. E assim que é melhor que não estemos comendo muito tarde. Depois também, às 21 horas da noite, de 21 horas até as 4 da manhã, o nosso corpo precisa estar em um metabolismo que se chama metabolismo catabólico. E isto é o metabolismo quando o corpo está jogando fora os ácidos e tóxicos. Mas quando o corpo só faz isso quando já terminou completamente, já acabou completamente a digestão. Então o corpo entra no metabolismo catabólico. Assim que às 21 horas o aparato digestivo há de estar completamente vazio de alimentos. Já tem que estar terminada a digestão. Assim que, tomando estas coisas em conta, então aqui vamos a ver então as diferentes partes da dieta corretiva. E lembra-se, a dieta corretiva é para corrigir, não é uma dieta permanente. A dieta permanente há de ser um pouco diferente. A diferença que há entre a dieta corretiva e uma dieta permanente, porque quando Deus nos deu das instruções dos 5 grupos de nutrientes, então Ele tinha uma combinação lá de alimentos ácidos e alimentos alcalinos, que é o necessário para manter um bom equilíbrio entre acidez e alcalinidez. Assim que Deus nos deu uma dieta perfeita para o tempo, ao começo, quando o mundo ainda estava muito alcalino. Mas neste momento, o nosso mundo está completamente ácido. Os mares, neste momento, estão tão ácidos que os recifes de coral se estão morrendo em todo o mundo pela acidez dos mares, que normalmente tem uma alcalinidade muito alta, normalmente estão como perto de 8 ou acima de 8, de pH de 8. Então, para poder curar, como está um mundo agora muito ácido, então
eu separei, nesta dieta, separei e joguei fora todos os alimentos ácidos. Assim que a dieta corretiva consiste só de alimentos alcalinos. E se você quer saber quais são os alimentos alcalinos, só vai à dieta corretiva e lá vai encontrar. Tudo o que está dentro da dieta corretiva é alcalino. E o que não está lá dentro é provavelmente ácido. Agora, quando começamos o nosso dia, a primeira coisa que nós precisamos fazer é beber 2 bons copos de água. E eu sempre acredito que nós hemos de beber a 1/4 parte da quantidade de água que precisamos para todo o dia. A 1/4 parte disso precisamos beber em jejum na manhã, antes de comer alguma coisa sólida. Então, vamos a beber um bom copo de água, pode ser uns 350, 400 mililitros de água morna. Agora é importante beber água morna, porque para poder absorver a água, nós temos que aquecer a água, porque só podemos absorver água que tem a temperatura do corpo. E então, para não gastar energia vital que nós precisamos, então, para evitar isso, é melhor beber de uma vez água morna. É mais barato, menos custoso de aquecer a água com a eletricidade ou com o gás da cozinha ou alguma outra maneira. Então, vamos a beber água morna. E a água morna que bebemos na manhã tem que ser em quantidades grandes. Só durante a manhã vamos a beber água assim em quantidade maior. Porque o propósito disso é de receber um lavado interior. Igual como você está usando o chuveiro e está tomando um banho de manhã para limpar o corpo por fora, assim também temos que limpar o corpo por dentro e vamos fazer um bom lavado interno. Assim que esta quantidade de água de manhã é quase uma hidroterapia interna. Então, vamos a beber o primeiro copo de água e depois, uns 20 minutos depois, vamos a beber o suco de 1, 2 ou 3 limões, dependendo da nossa condição de saúde. Se estamos mal de saúde, se temos alguma doença crônica ou estamos sofrendo dores ou qualquer coisa, então vamos a beber até 3 limões. Agora, quando eu falo de limão, eu estou falando sempre do limão amarelo e grande. Eu sei que aqui no Brasil, onde estamos agora, quase só se encontra o limão pequeno e verde. Então, precisamos um pouco mais de limões. Dependendo do tamanho de limão, precisamos, então, em vez de 3, podemos usar 5 ou 6. Só que o problema do limão verde é que é muito ácido e pode irritar o nosso estômago, o esôfago, ou também pode molestar nos dentes, na boca. Assim que temos que ver quanto podemos beber. Agora, o suco do limão, vamos misturar com a mesma quantidade de água como temos suco. Se temos 30 mililitros de suco de limão, vamos a adicionar 30 mililitros de água. E vamos a beber nesta concentração. E sem nenhum doce. Agora, o propósito do limão da manhã é para ajudar a limpeza do hígado. Isto é um bom tratamento para o nosso fígado.
Depois, outros 20 minutos depois do suco de limão, vamos a beber então o segundo copo de água. E outros 20 minutos depois, então, podemos já começar a comer. Já podemos comer a primeira refeição. Aqui embaixo no quadro estamos vendo que por dia hemos de usar 1 litro de água por cada 20 quilos de peso. 1 litro de água por cada 20 quilos de peso. 20 a 22 quilos de peso, mais ou menos. Depende do tipo do trabalho que você está fazendo, também depende da área onde você vive. Se vive em uma área muito quente, então usa 1 litro por cada 20 quilos. Se vive em uma área mais fria, então pode usar 1 litro por cada 22 quilos, assim que mais ou menos. Não uma coisa assim 100% exata, mas isto é a quantidade de água que precisamos. E aqui, assim, temos uma fórmula para calcular a água. Agora, vem o desjejum. Agora, no desjejum, tudo vai ser cru. Não vamos comer nada cozinado. Tudo cru. E porque os vegetais crus, e vão ser vegetais, não frutas, vão ser vegetais, porque os vegetais são os alimentos mais altos em nutrientes. Os vegetais são os que têm todos os nutrientes que você precisa. E os vegetais crus também têm uma fibra não solúvel em água. E por isso eles são muito devagar para digerir. Não é difícil digerir a eles, mas são devagar para digerir. E depois tem uma muita alta quantidade de nutrientes, de todo tipo de nutrientes que nós precisamos, inclusive também milhas de diferentes fitonutrientes que nenhum cientista ainda conhece e que não temos nem ideia o que fazem, mas lá estão dentro dos vegetais. Agora, o desjejum tem diferentes partes. Primeiro temos uma parte, eu acho que estou chamando isso a parte vegetais, carboidratos e brotos. Ok. Então, vamos falar primeiro da parte dos vegetais. Os vegetais têm muitos nutrientes e fitonutrientes, são muito curativos e ajudam muito em alcalinizar e desintoxicar o corpo. Mas o que eles têm muito pouco são carboidratos. Assim que estes alimentos não nos podem dar muita energia. E por isso precisamos receber disso uma quantidade um pouco menor. E aqui entram, como por exemplo, escarola, alface, espinafre, brócoli, alho, pepino e assim muitos outros, tomate, couve, acelga. Bom, aqui temos toda uma lista de diferentes vegetais que entram neste grupo. Agora, não queremos usar mais que 2, máximo 3 destes vegetais em uma só refeição. Porque se usamos muitos diferentes, então vamos a criar uma guerra de enzimas. E depois, quando todas as enzimas diferentes querem sair do intestino ao mesmo tempo e entrar ao sangue, então não vão a poder entrar. E eu sempre gosto de comparar isso com 100 pessoas que estão em uma sala e que querem sair ao mesmo tempo da porta. Então vão ficar como se chama isso? Como prensados lá na porta, não podem sair. E o mesmo sucede quando comemos muitos diferentes
componentes de alimentos em uma só refeição. Assim que não mais que 2 ou 3. E depois vem... ok, aqui está essa parte que acabo de explicar. E então, aqui vem agora os carboidratos. Os carboidratos são muito importantes porque são os que nos dão a força para o trabalho do dia. E não temos tantos vegetais que têm muitos carboidratos, mas se temos suficientes, pode ser a batata doce, por exemplo, a cenoura, pode ser também a beterraba. Agora, se você tem diabetes, então eu não vou recomendar a beterraba porque tem muito açúcar. Mas você pode usar a abobrinha, alguma coisa se chama, e a abóbora, toda essa coisa você pode usar. Agora, a metade do nosso prato, a metade, os 50%, há de ser carboidratos. E só vamos usar um carboidrato, não vamos usar 2 ou 3 carboidratos. Um só carboidrato e a metade do nosso prato. E depois, para fazer isso mais gostoso, o que podemos fazer é ralhar este carboidrato. E aqui na foto também, no quadro, também temos o abacate. Agora, o abacate não é um carboidrato, é uma gordura. E também precisamos as gorduras porque são muito importantes. Aqui no Brasil, eu já vi que não temos o abacate disponível todo ano porque depende das áreas onde tem colheita. Nos Estados Unidos, onde eu moro, lá temos abacate disponível todo ano porque vem de todas as partes do mundo. Mas aqui não. Como aqui não tem abacate todo dia, então podemos, em vez do abacate, podemos usar a castanha de Pará, porque também tem muita gordura. Assim que já vemos que as diferentes áreas onde nós estamos vivendo, temos diferentes alimentos e temos que usar o que Deus produz nesta área para nós. E a boa coisa é que todos os alimentos que Deus produz em uma zona são exatamente o que nós precisamos para a nossa saúde. Depois a terceira parte do jejum seriam os brotes. E os brotes são muito importantes porque têm muita energia, muitos nutrientes. É o mais nutritivo que nós conhecemos realmente. E temos diferentes grupos também de brotes. Temos as legumes e temos cereais. Agora, as legumes que podemos brotar, e vamos ter uma palestra só como produzir os brotes. Então, os legumes são muito altos em proteína, mas a vantagem com os legumes quando estão brotados é que se reduz a proteína, tem menos proteína. E depois também temos outro grupo que são os grãos, que se pode germinar. E aqui temos, por exemplo, a espelta, a quinoa, e depois temos alguns outros grãos, como o cinzo, eu acho que se chama o cinzo, e depois temos a amaranta também. Então, esses são grãos que nós podemos brotar ou germinar, e são grãos que são alcalinos. Assim que se você está muito baixo de peso e como se chama, não quer perder mais peso, então ao invés de usar legumes germinados, pode usar também os grãos germinados. Mas sempre vamos ter uma parte de germinados ou de brotes com o nosso jejum. Depois, vamos usar também sementes, castanhas e sementes. Já se estamos reemplaçando
abacate com castanha, podemos fazer isso. E então aqui estou recomendando que usamos amêndoas. Mas aqui também não tem muito amêndoa este país e então poderíamos reemplaçar a amêndoa também com 3 castanhas de Pará, por exemplo. Nesta dieta, como todo é alcalino, não temos muitas nozes que são alcalinas. Realmente só a amêndoa, a castanha de Pará e o coco fresco. Só isso são castanhas alcalinas. Todo o resto das castanhas são ácidas e por isso não estamos usando isso na dieta corretiva. Depois também vamos a usar algumas sementes, como aqui temos, por exemplo, a semente do girassol. Girassol também tem muita energia, tem muita gordura. Isso para pessoas que sofrem de fraquezas, que sofrem de falta de energia, poderiam usar 1 ou 2 colheres destas sementes. Depois, sem falta, vamos a usar 1 colher de gergelim e 1 colher de linhaça. Agora, o gergelim e a linhaça têm que ser moídos, porque nós não podemos digerir a cáscara. Se não estão moídos, então não podemos aproveitar os nutrientes. Agora, o gergelim é uma boa fonte de minerais, especialmente de cálcio. E o mais importante de tudo é a linhaça. A linhaça contém ômega 3 e não podemos estar sem ômega 3. Não importa o que nós comemos, sempre deveríamos usar mínimo 1 colher grande de sopa de linhaça moído, porque nos ajuda com a ômega 3, que é uma gordura desinflamatória, muito importante. Assim que vamos usar estas sementes também. E então já com isso temos, a semente de linhaça, por exemplo, não vamos usar a linhaça já moída, porque assim se pode comprar, então o óleo já está rancio. Se precisamos, então, moer isso na casa, na liquidificadora, e depois o que sobra, vamos guardar no gelador, dentro de um vidro, dentro de uma bolsa plástica, pode ser, e no gelador, para que não fique ranzoso, porque então já não serve o óleo. Ok? Então, aqui temos também outros brotes. Aqui estamos vendo no quadro, estamos vendo o trébol vermelho germinado. O trébol vermelho é muito importante, só que aqui no Brasil não podemos encontrar isso e não sei com que substituir. Então, vamos a ver se talvez podemos fazer isso disponível aqui no Brasil. Esta semente vem do Canadá e é muito bom. Depois, para temperar, usa o limão ou também o alho. E, você pode fazer qualquer tempero, tem que experimentar um pouco na casa, fazer um bom tempero. Se temos tempo, vamos a fazer umas aulas de culinárias, onde podemos ensinar como fazer temperos para isso. Mas, mientras tanto, usa sal marinha e usa o alho, suco de limão e qualquer erva que você gosta. Então, com isso, vamos a chegar à hora do almoço. Me esqueci que o desjejum podemos comer entre as 5 da manhã
e às 9 da manhã. Neste lapso, eu prefiro comer às 9 porque sentimos menos fome de manhã que mais tarde durante o dia. E então, agora vem a hora do almoço. Nós hemos de ter um tempo de 5 a 6 horas entre uma comida e outra. Então, de 9 e 6 seriam as 15 horas da tarde. Às 15 horas da tarde, eu tenho o meu almoço. Eu também te estou recomendando fazer isso. Não deveríamos comer mais tarde que às 15 horas, porque então não vamos ter suficiente desintoxicação durante a noite. Agora, o almoço consiste de duas diferentes coisas. Vai ser uma parte de carboidratos, que pode ser um grão, um cereal, ou pode ser alguma raiz. Raiz como batata, ou podemos usar cará, ou nhame, ou alguma raiz destas. Agora, quando usamos estas raízes, então esses nos vão ajudar para perder peso. Se estamos começando a comer grãos, como o cinzo, ou a quinoa, ou a espelta, ou o trigo saraceno, estes grãos, então esses têm mais energia, estes são bons para nós, para não perder muito peso. Mas temos de entender por que perdemos peso e que é bom e não é mau perder peso. Assim que temos estes dois como a base da comida e vamos a comer, então vamos a acompanhar isso com 1 ou 2 vegetais também cocinados. Não podemos usar a batata e o cereal juntos, senão vamos a usar ou uma raiz ou um cereal e sempre acompanhar com um vegetal. Isso seria a metade da nossa comida durante o almoço. A outra metade vão ser frutas frescas. Assim que vamos a comer também fruta fresca na tarde. E podemos comer praticamente qualquer fruta das frutas tropicais que existem aqui. Lá nos Estados Unidos temos algumas frutas que são ácidas, que não hemos de usar, mas aqui não tem, aqui praticamente não tem estas frutas. Depois, aqui temos então na dieta corretiva, ao fim vamos encontrar que vamos a ter 2 ou 3 comidas ao dia. É preferível usar 2 comidas e depois aqui podemos pôr as horas quando vamos a comer. Eu prefiro comer às 9 e às 15 horas da tarde. E então vamos a seguir com este tipo de alimentação. Podemos estar um ano, se somos já maior de idade ou temos doenças, pode ser 2 anos para estar nesta dieta e então nós vamos a curar praticamente de todo tipo de doenças. Também é bom incluir nesta dieta os sucos verdes, não sucos de frutas, senão sucos verdes. Também vamos ter uma aula, uma palestra dos sucos verdes e precisamos beber suficiente água e então temos a oportunidade de, Deus vai nos curar das nossas doenças. Esta dieta corretiva você pode encontrar no nosso website, que vou falar como em português, se escreve Lifeline, TOAfrica.org. Lifeline2Africa.org. Este é o website nosso e também podem ir aqui embaixo no quadro, vocês estão vendo um website lá também.
lifelinewellnesscenter.com. Também podem ir a este website e lá também vão encontrar a dieta corretiva. Está em formato de Word e podem descargar e podem usar esta dieta corretiva se já querem começar com algum tratamento. Estamos muito agradecidos por a sua atenção e que Deus te abençoe e até a próxima.